Olá, Tufitufes! Começando aqui agora mais um vídeo no canal, seja muito que bem-vindo. Hoje aqui agora esse gata, a Mana tá nervosa, porque hoje é um filme assim que eu trago pra vocês que eu gostei bastante. Esse vídeo, ele é diferente, eu comento todo o filme, todo o filme. É uma crítica tipo assim, vou pontuando cada cena, tintim por tintim, e eu sei que vai ficar um pouco grande esse vídeo, mas vamos lá tentar aqui agora. Comente muito aqui embaixo o que você achou do vídeo também, o que você achou do conteúdo, se você assistiu ou não esse filme, se você vai assistir também ou não. Comente aqui embaixo porque é muito importante. Então, o filme aqui agora que eu vou comentar com vocês é um filme de 2022 que foi lançado. Ele não teve um bom alcance de bilheteria, ele faturou apenas 5 milhões. E teve algumas coisas, né? Ele foi lançado no cinema, ele é um filme pela Universal Pictures, sabe? Então, assim, acho que é Pictures. E ele não teve tanto alcance em si, ele foi lançado bem na época que lançou Sorria primeiro, sabe? O primeiro Sorria, aquele filme de terror. Ele ficou um pouco atrás sobre as suas bilheterias, né, e tal, e afins. Mas hoje aqui agora eu quero fazer jus ao filme, comentar o que eu achei e eu gostei muito dele. O filme se chama Mais Que Amigos, né? Que se trata sobre o Bob e o Aaron, acho que esse é o nome dele, né? Aaron. Que o Bob, ele falam que ele é uma gay do Twitter, né? Porque ele, tipo, ele tem um próprio podcast, ele tá criando fundos e ele vai abrir um próprio museu que conta a história de figuras da nossa comunidade e afins. Então eu acho que é basicamente sobre isso em si, o filme também sobre a sua personalidade também, se de fato. O Bob, ele é bem bacana, só que de fato ele é aquela gay, assim, que o pessoal comenta que é uma gay do Twitter, sabe? Então, assim, eu não sei muito o que opinar de fato em si, pra mim ele é só uma pessoa normal, que, né, pra mim é apenas o Bob. De fato não tive essa, ai, a gay do Twitter e tal, já fez. Ele usa Grindr, então tem alguns detalhes, né, assim, da vida do gay também, não de todo gay, mas assim, você que usa aplicativo, Grindr, Tinder, sabe como é que é a maracutaia também, então de fato. Só que o Aaron, ele é um advogado corporativo, se eu não me engano. Ele é uma pessoa, assim, um padrão. Ele é o padrão da história. Ele é o padrão, ele é gay padrão. Ele não é muito politizado, ele tem alguns preconceitos, ele não quer um namoro monogâmico. Ele nem quer namoro, ele só quer lá fazer o babado em si e acabou. Ele é bem liberal e tal e afins. Ele tá correndo de namoro de fato, algo sério em si. Ele tem algumas questões que de fato assim não instiga muito ele a adentrar mais na comunidade, sabe? Ele é uma gay mais assim, tipo, sabe, uma coisa mais padrão de fato em si, que tá ali na dela, sabe, né, não tem muito conhecimento das coisas, né, que o Bob tem de fato. Então, assim, encontrar ele nesse ponto de própria realidade, assim, que ele não conhece muito sobre o mundo da própria comunidade, é uma porta que se abre também, que vai instigando ele, vai dando mais sensações pra ele, vai demonstrando algo novo que talvez ele queria conhecer, mas ele tinha medo. Então, assim, são empecilhos que vão acontecendo, eles são muito diferentes, vocês entendem aqui agora só porque eu tô narrando aqui a história de início pela sinopse, mas eles vão se entender, eles vão se gostar e vai dar tudo certo de fato em si pra eles. Eu gostei muito do filme, essa minha abordagem, eu já dei spoiler talvez, né, então assim, desculpa, mas é essa sinopse, tá? Perdão, mas hoje aqui agora o filme, pra que, né, você que ainda não assistiu, assista, vai lá e volte aqui, e depois você comente o que você achou, mas aqui agora é pra quem de fato assistiu o filme e tá instigado, tá querendo saber a minha opinião, se já viu há muito tempo, vamos lá aqui agora, ok? Então assim, fica comigo que agora vai ter spoiler, ok? De fato, o Bob, ele trabalha em um podcast, né? Ele tem um podcast famoso, onde ele comenta algumas coisas, né, sobre a vida dele, alguns detalhes e tal e afim. De fato, eu não me atentei muito nessa parte do filme, porque assim, é coisa rápida. Aparece no início, ó, um beijo, acabou. Mas ele é famoso no que ele faz, ele tem um próprio podcast, né? Ele tem amigos muito próximos a ele também, de fato, em si. E a gente entende, assim, que o Bob, ele, no começo, ele me deixou, assim, aquele ar de uma gay irritante. Ai, essa gay é muito chata. Quando eu comecei o filme, eu fiquei tipo, ai não, essa gay é chata, essa gay é insuportável. Aí eu fiquei tipo, ai meu Deus do céu, não, não, gay, não, não. Gay, não, stop please. Aí a gente descobre que ele tem um vasto círculo, né, de amizade em si, que já estão namorando, já tem os seus namoros, e assim, deu pra entender que ele mesmo sentia algumas questões, né, que ele não era muito apetecente de fato em si. A gente vê ali que tem um amigo dele que tá abrindo o namoro, vai se tornar um namoro entre três pessoas, vai ser um trisal. Aí eles estão conhecendo a terceira pessoa e o Bob vai contra isso, fala que tipo, não, você é mais o que e tal, os afins, e vai jogando algumas coisas em si. A gente entende que ele tem
algumas relutas, assim, de fato, com algumas questões. Eu entendi, assim, desse lado dele, não julguei, de fato, o personagem logo de começo, mas eu entendi que, tipo, poxa, ele fala algumas coisas, mas a gente vai entendendo também, né, que cada um tem os seus pontos e também tá tudo bem. Ninguém é tipo, oh my god, sabe? Então, assim, nesse ponto, a gente entende, né, que ele vai lidando um pouco também com isso, sobre as suas frustrações também, quando ele tá no app de relacionamento, tal e afins, com o próprio Grindr, aqui agora de fato, a gente entende que, tipo, ele é uma... Ele é versátil, né, então, assim, de fato, eu gostei de ter isso muito nítido, de fato, em si na tela, porque, tipo, ele colocou lá o próprio perfil dele, ficou lá vasculhando, aí tinha que mandar algumas fotos sensuais, ele mandava e tal e afins. Então, assim, o Bob, de fato, ele tava naquela zona onde ele queria um namoro de fato também em si, sabe? Então, ele tava buscando alguém que fosse monogâmico com ele e também que seguisse algumas coisas, né, que gostava dele de fato em si, que se, assim, que se sentisse atraído por ele também, que não fosse algo que só, né, de um dia e tal, de fato, um momento e, né, acabou e vamos embora. Ele já tinha muito percurso com isso também, ele já conhecia como que era a sensação de ter o pós, né, de um íntimo de uma pessoa. Ir lá, fazer aquilo no Grindr, marcamos o encontro, acabou, vamos embora, mas depois fica aquele vazio. Mas enquanto isso, pós disso, você fica curtindo a sensação de ter feito o ato, né? De não se sentir assim nesse lado um pouco solitário. Então, assim, ele buscava essa sensação, mas estava cansado, porque ele queria ter algo sério de fato em si. Só que de fato, ele vai numa balada, né? E ele encontra o padrão, o Aaron, né? Então, assim, lá ele encontra, ele se sente muito atraído pelo Bob, sente uma conexão muito no ar, e eu pensava, assim, que eles não iam se interligar logo de começo. Você entende que tem uma certa ligação ali, só que o Aaron acaba fugindo um pouco do Bob, né? Ele gosta do papo dele, ele se sente instigado em conversar com ele, mas o Bob também, ele não é muito fácil de manter uma conversa logo de início, né? Então, assim, de antemão também eu dou um certo ponto pro Aaron também, de fato, porque, assim, o Bob, ele é um pouco complicado, mas eu entendo também a sua personalidade também, sabe? Então, assim, eu entendi que ali eles se comunicaram, se entenderam, e ali tava fluindo alguma coisa, né? O Bob tava naquela sensação de que, tipo, poxa, estou muito aberto a ter um namoro, eu quero ter de fato alguém pra me apetecer, pra me pertencer, pra me ter um namoro de fato em si. Agora, o Bob, ele não tava tanto assim, tipo, estou aqui pro que der ou vier, só que eu não quero algo sério, eu não quero algo monogâmico, estou fugindo de namoro de fato em si. Então a gente entende que rola essa conversa, o Aaron acaba fugindo um pouco do Bob ali, dá um perdido ali na balada, mas fica aquela ligação, sabe, que tipo, poxa, vamos lá, né, já que tipo, estamos aqui, mas não acontece isso. A gente entende que tipo, o próprio Aaron marcou fazer uma coisa ali em A3, né? Ele seria a própria marmita do casal. E iria estar ali no momento onde eles iriam curtir junto e tal, os afins. E isso relembra aquela cena com um amigo, né? Do próprio Bob em si, onde ele fala sobre isso. Então, assim, a gente entende que algumas questões também ele não tá muito de antemão aberto a, de fato, a ter pra ele. Ele pode entender lá, mas pra ele não quer. Então, assim, a gente entende que, tipo, poxa, ele não quer um namoro aberto, talvez. Ele não quer algo A3, ele quer algo A2. Então, assim, ele entende, mas ele não vai de contra isso. Porém, o próprio Aaron, ele fica muito instigado em saber, tipo, que o Bob fala que ele tava no Grindr, mas ele não tava. Então, assim, o Aaron, ele ficou muito instigado em saber como é que era o Bob, sabe? Tipo, esse mano veio e me instigou, jogou uns babados aqui. Ele ficou pensativo de fato em si, sabe? Então, assim, depois ele baixa o Grindr, começa a conversar também com o próprio Bob, de fato em si, o Aaron. A gente entende que a vida dele é muito pacata, é muito simples, é muito placebo, sabe? Ele trabalha, ele faz a mesma coisa todo dia de fato em si, a vida dele não tem um pico muito alto de adrenalina, é algo muito aqui e assim, fica um pouco chato, que é uma vida monótona. Aí ele pensa, tipo, que talvez ele esteja perdendo algo que seja legal, interessante de fato em si, e já teve muitas informações do que o próprio Bob jogou pra ele. Então, assim, eu entendi essa sacada do Aaron de fato em si. Eles marcam um encontro, só que fica aquela coisa que não tá apetecendo. Parece que o Aaron não tá com atração no Bob, sabe? Ele não tá se sentindo atraído pelo Bob. E o Bob também sente isso. Eu senti. Pra mim, tipo, vai acontecer o quê? A padrão tá aqui, mas a padrão não quer ficar sabe, com o Bob, tá? Porque o Aaron é, tipo assim, é o padrão e pessoa. Então, de fato, tipo, ficou aquela coisa, ele não vai ficar com a padrão, e aí, só uma coisa não vai e tal, os afins, fica naquele gato enrola, mas de fato fica nessa sensação de fato em si, e a gente entende que ficou algo ali que tá inacabado, que ele tá tentando entender o próprio Aaron. Aí ele chama, né, o próprio Bob pra fazer aquela coisa gostosa ali, né, e tal,
os quatro ali junto, fazer uma coisa bem totosa e tal, e afins. E o próprio também, o Bob também vai pra se instigar e saber, tipo, poxa, né, vamos lá também experimentar. O Bob não fala isso, mas eu entendi que, tipo, seria basicamente isso, sabe? Então, assim, ele falou que não de primeiro, mas depois ele tava lá fazendo o que ele, de fato, foi convidado pra fazer. O Bob fala que, tipo, talvez não vai rolar nada, porque fica naquela coisa. Então ele não quer investir, sabe? Ele não quer também se apetecer, ele não quer também, sabe, ir de encontro a essa possibilidade também. Então, assim, são ambos que estão travados nessas circunstâncias que se colocaram também sozinhos, mas que entendem que podem ir muito mais além também, de fato, e tipo, poxa, eu não tô perdendo nada. Né? O não eu já tenho, então vamos lá tentar aqui agora de fato em si. Então eu acho que é isso que me intriga nesse filme, é isso que me dá vontade de assistir cada vez mais e que me deixou mais empolgada em saber o que iria acontecer de fato em si. Porque assim, a gente entende, né? Eles vão se encontrando, eles vão se entendendo e assim, vai ficando cada vez mais nítido a conversa que eles vão lidando, porque a gente entende que eles acabam ficando ali, né? Mas o Bob, ele joga ali de novo pro Aaron, tipo, então você quer ficar com o fulano de tal, né? Porque ele tá vendo outras pessoas jogarem ali bola ali e tal, então assim, ele tipo, poxa, ele fica meio que se diminuindo, porque talvez ele pensa que o Aaron não está se sentindo atraído por ele, sabe? Então assim, de fato me deu um pouco de tristeza nessas horas, por mais que fosse uma comédia romântica também, mas eu entendi algumas entrelinhas, sabe? Que talvez só eu entendi, você não possa ter entendido e tá tudo bem, mas ele ficou nesse panorama, sabe? Só que de fato as coisas acabou se esquentando e eles ficaram realmente juntos, intimamente juntos, sabe? Então assim, foi algo muito foi algo muito engraçado, que eles começam se batendo, se brigando, se alfinetando, mas depois eles estão ali juntos. A gente entende também que o Aaron deixou um sonho no passado, talvez, que ele vai reviver também depois um pouco, que é sobre ele ter uma fábrica de chocolate, sair dessa vida monótona dele, que é de advogado e tal, eu fiz que ele, de fato, ele não é feliz nisso, mas ele faz porque dá dinheiro pra ele, então assim, de fato, ele talvez podia ir atrás de algo que de fato ele gostava, assim, sabe, de apetecer, de fazer, que era chocolate, então assim, um homem daquele tamanho, sabe, então tipo, a gente vê que coisas assim, pequenas, bonitas, que ninguém pode imaginar, sobre alguém que talvez ele esteja com vontade de fazer, sabe? Que era o sonho dele. Então, assim, a gente vai entender também depois o Bob, sobre como o Bob também tá nessa abertura do museu também, que a gente, isso de fato eu não entendi muito, sabe? Ele tá montando um museu com figuras que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, que já se foram, mas que não tiveram suas vidas contadas como um marco na comunidade que teve sua importância. De fato, eu acho que isso fica um pouco assim, meio que aqui no filme, né? Mas assim, eu entendi que tinha uma importância. A gente vê também que o próprio Aaron fica um pouco chocado também com aquilo, então ele vai se encontrando mais também no mundo também que ele faz parte, que é a comunidade também, de fato, se ele vai entendendo as camadas e talvez ele tava até se reprimindo um pouco e não ir mais além e entender, né, todas as camadas de fato em si da própria comunidade, né? Sobre ser uma pessoa mais ativa, entender mais de fato em si. O Aaron no começo não era meio que assim. Já o Bob sempre foi, estava ali pra tudo também de fato em si. Então eles vão se entendendo, vão se entrelaçando. Eu acho que é isso que vem também de encontro no filme. Me deixou muito empolgado isso também, porque a gente vê que de fato é um filme feito pra gente da comunidade. A gente entende todas as camadas e as subtramas e as terciárias, tudo que tem no filme de fato em si. Uma pena que o filme não pôde arrecadar muito dinheiro na sua bilheteria, mas assim, ficou pra mim aqui agora enaltecer esse filme, né? E eu fiquei muito contente em assistir, de fato, estou comentando aqui agora com vocês. Comente muito aqui embaixo o que você achou também do filme também, sabe? Então, comente aqui embaixo, ok? Ok, de fato a gente chega no meio do filme, né? Depois de tudo isso que eu comentei, chega no meio do filme, onde a gente vai entender mais também sobre os amigos dele, né? A gente entende que é muito importante também esse lado também do Bob. É algo assim que é passageiro, tem algumas citações e referências sobre Glee também, sobre Uma Noite no Museu, sabe? Então, assim, é muito bacana ver todos esses membros ali que são amigos dele, né, também em si, de fato, que estão nesse rolê com ele também, de fazer jus a essas figuras que fizeram parte da nossa comunidade também, e colocar, dar voz e tal, e a sua importância também no filme, algo que ficou, assim, um pouco aqui, talvez, como eu já disse, mas é muito bacana ver esse lado dele também, de fato. Então, quando ele viaja, ele vai atrás de uma pessoa pra conseguir dinheiro, pra, de fato, ter ali né, patrocinar, né,
porque tá faltando um dinheiro, né, ali para que de fato o museu possa abrir de fato em si. Então ele embarca nessa viagem com o próprio Arrow, o Bob, e ali você vai entendendo mais sobre ele também de fato em si. Então, sobre os nãos também, né, que o próprio Bob também enfrentou, sobre lá atrás também quando ele era criança. Então, assim, é algo que fica pra gente, marca a gente entende e compreende, sabe? Eu acho que o Bob também, de fato, como eu te disse, eu comecei meio que não gostando dele. Sabe, tipo, ai, tá, essa gay chata vai começar, mas depois de fato que o filme vai se passando, a gente vai entendendo ele, sabe? Então, assim, fica só pra você entender e ficar reflexivo, sabe? Também, assim, pensativo também sobre o filme também como um todo. É muito legal ver essa construção e como essa narrativa, ela é colocada, como ela é exposta de fato em si. A gente vê que é um filme feito pra comunidade. Eu acho que é muito legal isso. Eu acho que poucos filmes de fato que eu assisti, né, que foram gays, assim como o seu todo, me deixaram muito intrigada, né, ou só me deixaram pensativa, que o filme não, ele vai de 10 a 80, a gente vê, pelo menos pra mim, de fato em si, a gente vê que eles têm momentos felizes ali também, né, tem a própria parada gay também, que acontece quando eles estão também no filme, ali acontecendo numa passagem na viagem, então é muito legal ver esse aproveitamento de algumas coisas também, de fato em si, em tela, então isso fica muito bem aproveitável de assistir pra gente entender também. Então é bem bacana também você entender que o Arrow e o Bob, eles são diferentes, eles são completamente assim, divergentes um do outro, mas que se dão bem, sabe? Se encaixam. Você vê como o próprio Aaron faz negócio ali com o cara, ele vai instigando, ele vai dando o que ele quer, porque de fato é isso também, sabe? Então assim, como cada um vai, sabe, lidando com as coisas também, as nuances, de fato em si, o Aaron, ele é lindo, fiquei apaixonado pelo ator. Fiquei muito intrigada também, sabe? Tipo, ai que moço lindo. Quando toda vez que ele aparecia, era meu coração fazendo assim, porque ele é muito lindo de fato em si. E o ator tá muito bem também, o Bob também, né? O ator que dá vida ao Bob, tá muito bem também no filme, mas assim, o próprio Aaron, não posso dizer mais nada, né? Ele roubou meu coração de fato em si. Então, é muito bacana ver esse progresso e ver também que algumas coisas que ele tinha lá atrás também, né, como o próprio Bob falou, ele não era muito assim de deixar um namoro aberto, de ficar aquela coisa, sabe? Então assim, eles vão se dando bem, vão se conhecendo, vai dando tudo certo. O Aaron também já não tá mais naquela coisa tipo, ai, não quero namorar, de fato ele tá mais aberto aqui também. Ele já tá namorando também de fato com o Bob também aqui já, nessa altura do filme também já se conhecendo, se dando bem. E aqui a gente entende que um membro do passado dele volta, onde ele tinha crush, né, o Bob, que era um amigo dele que se assume gay, que tava noivo. E aí ele volta e assim, você vê que acaba acontecendo ali um detalhe que o próprio Bob não queria, né? Que era ter algo íntimo com outra pessoa, né? Então assim, de fato não era pra ele, ele respeitava. Mas assim, vocês vão se entendendo e vão, né, deixando, vão entendendo, vendo que um magoa ou que o outro não magoa. É um namoro, né, e tal, os afins. Então assim, vão tendo essas costuras e vão ficando, né? O amor vai unindo cada vez mais. Então, assim, a gente entendeu isso, aí depois vai ficando algo onde o Bob também vai se colocando à prova também sobre conhecendo a família do próprio Arrow e vendo que eles são totalmente diferentes, de criações diferentes, mas que de fato é isso, são extremos que se amam, que se gostam. E eles vão descobrindo isso cada vez mais também conforme o filme vai se passando. Mas aqui a gente vê esse choque, a gente entende esse choque. A gente vê que o próprio Aaron também pede para que o Bob fique, não seja muito ele, que não seja muito expansivo, por mais que ele goste do Bob, mas ele ainda tem aquele receio ainda dentro dele que ressuscita lá desde o começo do filme também, que agora aqui é exposto de novo, sabe? Então, por mais que eles se amem, algumas coisas aqui não estão muito bem claras e não estão muito bem estabelecidas, conforme a gente vai vendo essa reunião de família no Natal, né, que acontece ali entre o Bob e o Aaron e a família do Aaron, a gente entende que rola alguns embates, porque o Bob, de fato, se ele é muito, né, sobre da comunidade, ele sabe todos os seus direitos, ele fala o que não e tal, os afins, ele coloca muito em prol disso, que é muito bacana de se ver, de fato, em si. Nunca vi um personagem que tivesse tanta garra e que fosse tão, sabe, assim, colocasse, não concordo, mas assim, por que não? E vai instigando e vai colocando a ponta e sabe, tipo, é muito bacana isso, tipo, olha, isso aqui pode ser, isso aqui, isso aqui, isso aqui. É muito legal. Toda essa reunião que teve ali, sabe, foi bem bacana de assistir pra mim, sabe? Então, assim, a gente entendeu o lado do Bob e de fato ficou uma briga ali
se desentenderam, e vem a parte do filme do ato final, de fato, né, que fica nisso, né, então assim, é entre o Bob ir pedir desculpa, né, sabendo que tava quase sendo traído ali, porque o menino voltou, o Josh, né, e tal, que tinha atração, e o Bob acaba desabafando, falando tudo também, que tava magoado com a questão do Aaron também, tal, de fato em si, era algo que tava sendo pontuado, que não tava sendo, não sabe, sendo se comunicar, os dois não estavam sabendo se comunicar de fato em si, sabe? Então, alguma coisa teve que explodir, né, para ambos se entenderem e ambos se ouvir. Então, assim, eu acho que esse tempo, né, que ambos ficaram afastados, né, no final do filme, ficou muito visível também que o Aaron, ele acabou sentindo de fato que ele tinha errado, né, em pedir pro Bob não ser ele mesmo, né, de fato também não ter entendido algumas questões também do próprio Bob também, e saber que tentar também ir atrás e perguntar, né, se queriam, né, reatar e tal, o próprio Aaron fez isso com o Bob. A gente entendeu que aquela cena também, a gente compreendeu, sabe, que todo o andamento do filme, né, pra mim de fato, eu acho que ficou muito nítido o que aquele diálogo queria dizer, né, que tipo, o próprio Bob não se sentia amado, mas o Aaron amou ele de fato em si, então assim, ficou aquela questão, né, que ele tinha aqueles medos, aqueles receios de não ser desejado pelo Bob, de o Aaron não desejar o Bob, de o Aaron não se sentir atraído, né, pelo Bob, e tendo apenas reatado tudo ali, engatado em algo e ter seguido adiante com aquilo, mas que de fato agora, quando surgiu alguém do passado, ele estava tendo alguém mais próximo que fosse mais semelhante a ele, padrão igual a ele também. Então assim, o Bob ficou meio tipo, eu vou perder ele, porque ele de fato ficou aquelas picuinhas. A gente entendeu, porque isso não tinha sido conversado. Eu acho que aqui no filme o que mostra é a falta de diálogo, o que ela pode acontecer. Eu acho que de fato em todos os namoros e relacionamentos tal, já fiz como no geral, quando não tem essa falta de diálogo, quando não é exposto às suas nuances e às suas dificuldades de lidar um com o outro, acaba acontecendo o pior dos piores e tal, os afins. Por mais que as pessoas se amem, elas acabam se machucando umas às outras e não tem o que fazer. A gente entende que teve essa trégua, ficaram afastados um do outro, a gente entendeu todas essas circunstâncias, mas no final do filme acaba acontecendo algo lindo, né? Eles acabam voltando, acabam anunciando em grande estilo, que foi na própria abertura do museu também. Então assim, foi muito legal. A dublagem desse filme é um pouco assim chata, ela peca em alguns erros. Na música que o Bob canta no final, ela ficou horrível a dublagem, não deveriam ter traduzido a música porque foi péssimo, né? Mas eu adorei, eu adoro a dublagem do, né? Eu adoro a dublagem do Brasil, mas assim, essa aqui desse filme ela não é muito das melhores. Eu acho que não. Mas assim, de fato ficou muito bacana o fechamento do filme. A gente entendeu todas as nuances e tal. Aqui o que sucedeu, todas essas tramas que se deu durante todo o filme. Eu acho que ficou bem explicado sobre as suas personalidades também do Aaron e do Bob, e como cada um também iria lidar com aquilo. A gente pensou que ia ter um grande período de namoro, eu pensei, mas acabou não acontecendo dessa maneira. Eu acho que era o que cabia também pra história, não cabia ter um período de namoro, de casamento, né? Mas teve um período de namoro, deu um susto em mim, mas eu fiquei tipo, tá tudo bem. A gente entende também, né, que todos os panoramas também se deram tudo certo. Até também no final também a gente entende que ficou um ato muito bonitinho ali entre o Bob e a mãe do Aaron, ficou se entendendo, ela levou a turma dela pra ir visitar o museu e tal, e afins. Ficou bem legal, gostei muito. Eu acho que o filme, pra mim, ele é um 10/10, porque não tem o que falar dele, assim, sabe, de negativo não tem, não existe. É um filme feito da comunidade pra gente, assim, sabe, então foi feito com muito carinho, pelo que eu entendi. Eu senti algumas nuances bem cuidadosas, né, uma pena que o filme não tenha, né, faturado milhões e milhões, porque deveria muito. Gostei muito da trama, gostei muito dos atores, estão muito bem, estão muito excelentes. A atuação aqui tá muito boa, cenas picantes, cenas calientes, sabe? Eles entregam muito aqui sobre tudo que envolve o filme. É um filme muito competente em algumas ações também, de fato, em si. Não tem um que eu fale negativo dele, de fato. É só positivo mesmo, de fato, em si. Eu adorei o filme, eu recomendo ele pra todo mundo. Aqui agora é minha opinião. Detalhada, cansativa, sim, mas comente muito aqui embaixo o que você achou do filme. Não poderia fazer um vídeo diferente sobre ele, porque eu queria comentar tudo que envolvia, tudo que eu senti, e tudo que me apeteceu de fato também. Então comente muito aqui embaixo, meta o dedo no like, porque isso é muito importante, e ative as notificações para receber outro vídeo do canal também, ok? Mas aqui de fato é isso, eu fico com vocês aqui agora. Obrigada por ter assistido todo o vídeo, fico contente, fico muito feliz com esse vídeo, com esse filme também.
e que venha outros vídeos aqui no canal, onde eu posso trazer outros filmes LGBTs da comunidade e tal, afins, pra gente destrinchar e entender mais sobre tudo que envolve ele, ok? Então, no mais é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa humilde próxima. Tchau, tchau!